separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Boa noite, meu nome é Caroline, mais conhecida como Carol. Hoje venho gravar o meu testemunho e quero começar com um versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Bom, eu sou casada há 6 anos, um casamento que foi planejado, esperado. Nós dois éramos membros, ainda somos ativos de comunidade. Ele foi por muitos anos coordenador de pastoral de acolhida, eu de pastoral dos coroinhas. Então foi algo realmente bem decidido, né? Assim pensávamos, né? Com 3 anos de casadas, em 2016, começou meu deserto, porém eu não havia percebido. Meu esposo ficou distante de uma hora para outra, porém logo voltamos a ficar bem. Associei tudo isso a um problema de saúde que eu tinha e que dificultava a nossa relação íntima. Então associei a isso somente. Porém, em janeiro de 2017, meu mundo desabou, meu esposo saiu de casa. Nesse período ele não estava mais tão ativo nas atividades da igreja, era mais eu, mas não me impedia nem nada, mas estávamos longe de Deus. Chorei, me desesperei, porém na época me revesti de força e percebi que não adiantava ligar, mandar mensagem, insistir com ele. Associei mais uma vez ao meu problema de saúde, porque ainda não tinha resolvido, mas estava procurando ajuda, inclusive com terapia. Nesse período eu me revesti de fé e, como sou atendente paroquial, sou secretária de uma paróquia, me ajoelhava ao Santíssimo e entregava tudo ao Senhor. E acreditava que meu esposo ia voltar. E realmente, nesse período eu tinha muita fé, rezei, ajoelhei. E com um mês, meu esposo realmente voltou para nossa casa e nós decidimos recomeçar. Resolvi meu problema de saúde. E neste mesmo ano tivemos muitas conquistas, inclusive a compra de nosso carro. Fomos padrinhos de casamento de algumas pessoas, de amigos. E meu esposo dava testemunho a outros casais, aos nossos afilhados de casamento, sobre tudo o que havia acontecido conosco. E como que o diálogo era importante. Ele falava, queria que ninguém passasse pelo mesmo que nós passamos. Em fevereiro do ano de 2018, nós descobrimos a minha gravidez, estávamos realizados. Foi lindo, meu esposo e eu rezávamos juntos, ele rezava pelo nosso filho com a mão em minha barriga. Ele começou a fazer adoração santíssima em nossa comunidade, que é pequena, mas ele se dispôs a ir lá,
mesmo com poucas pessoas, ou mesmo sem eu estar junto, ele participava, mostrou o desejo de ser ministro da palavra. Estamos vivendo realmente muito, muito bem. Em outubro, nosso filho nasceu, em outubro de 2018. Meu esposo foi super carinhoso, companheiro. Ele estava de férias, pegou um mês de férias para me ajudar em tudo, acompanhou todo o parto. E sempre presente na vida do meu filho. Porém, no final de abril de 2019, no ano passado, nós estávamos em preparação para o batismo do nosso filho. E meu esposo, numa noite, eu senti que ele estava um pouco distante, mas achei que era cansaço, toda a questão de filho, né, de não dormir direito. Ele disse que nós tínhamos nos afastado e que ele tinha reencontrado uma pessoa do passado, alguém que ele nunca nem havia falado comigo. Eu questionei, fiquei super chateada na hora, fiquei com raiva, disse que eu queria que ele fosse embora. Porém, ele na hora disse, não vou embora, eu quero a nossa família. E tudo bem, ficou. Eu falei, tudo bem. Porém, aí começava um deserto muito árduo, muito árduo. Batizamos o nosso filho no dia 6 de maio. O meu esposo estava super distante nesse dia. As pessoas, os padrinhos do nosso bebê em casa, mas ele super distante. E daí, então, as coisas foram piorando. Ele só demonstrava o desejo de sair de casa, mas não falava, e eu cobrando, super ressentida, hormônios à flor da pele, e cobrando, e bebê, ele não... Eu só me sentia sozinha, abandonada, mesmo com ele dentro de casa, com um bebê de apenas 7 meses. Até que ele chegava cada dia mais tarde do serviço, e eu cobrando. Até que veio o diagnóstico que realmente ele estava com depressão. Além de tudo isso, ele estava com depressão. E o inimigo entrou de vez na nossa casa. Meu esposo não dormia, eu via ele super agoniado à noite, não me ajudava mais com a casa, com o nosso filho, ele não sorria. E eu fui vendo a nossa casa cada dia mais escura. E foi quando eu tive uma experiência muito, muito ruim. Uma noite meu bebê chorava muito, meu esposo nem se mexia, nem para acalmar, nem nada. E foi quando eu olhei para frente, nós temos um guarda-roupa com espelho, e eu vi uma sombra que não era eu, nem meu filho, e que me assustou muito nesse dia. Eu me arrepiava e sentia um medo no coração. E eu só sabia dizer, no meu filho você não toca, no meu filho você não toca. Isso mexeu muito comigo. Eu cheguei a falar pro meu esposo e ele, você tá querendo dizer o quê? Que eu tô com alguma coisa? Eu falei, não, só estou dizendo que a gente precisa rezar. E desse dia em diante eu via vultos em casa e rezava. E pedi a Deus para, que todo mal fosse expulso da nossa vida, da nossa casa. Mas eu estava muito fragilizada. Com o nascimento do nosso filho, eu havia saído do meu trabalho, uma decisão nossa para que eu pudesse cuidar do nosso bebê. Porém, no ano passado, com meu bebê com 9 meses, eu acabei voltando, porque eu me vi sem emprego, praticamente abandonada, e como que eu ia me sustentar. E voltei em julho do ano passado, a trabalhar. Meu esposo, nesse período, ele ainda estava em casa. Chegamos a nos propor a tentar lutar pelo nosso casamento, nesse período ainda meio ele doente e tudo mais. Mas foi quando ele virou para mim e falou assim, tá, vamos tentar, mas por favor, não me peça que eu vá para a igreja. E aí eu via que cada vez mais o inimigo estava presente na nossa vida, no nosso casamento. Porém, não adianta insistir, nós temos que deixar ir. No dia 2 de setembro do ano passado, ele saiu de casa e eu simplesmente surtei. Eu cheguei a me machucar, eu implorei para ele ficar e não adiantou. Continuamos a ter contato por conta do nosso filho. Decidimos que nós íamos
tentar, não sei de que forma, cada um no seu canto, né, restaurar o nosso casamento. Estávamos preparando uma comemoração para o ano do nosso bebê, quando no dia 28 de setembro nós tínhamos feito compras para o nosso filho, das coisinhas da festinha, e nessa mesma noite ele tentou contra a sua própria vida. Nunca experimentei tamanha dor, porque eu sabia que algo tinha acontecido e eu só fui saber no outro dia o que de fato tinha acontecido. E foi muito triste, muito difícil, porque eu senti que de fato eu poderia perdê-lo de uma vez. A partir daí, as coisas pioraram mais, porque não existia mais diálogo. Ele não participou do aniversário do nosso filho. E nesse período todo eu rezava, mas era uma oração de cobrança para Deus. Eu, ao mesmo tempo que eu queria confiar em Deus, eu ficava, por quê comigo? E ao mesmo tempo eu pensava, será que eu casei errado? Será que Deus não quer a minha família? Será que, é um engano? Só que vinha no meu coração que não, que a minha família era projeto de Deus. Eu me sentia só. Olhava para minha aliança e ficava pensando se eu deveria tirá-la ou se eu deveria permanecer com ela no dedo. Era bem angustiante. Até que eu nem sei como eu seguia o Restaurar com a Mãe no Instagram. Não me lembro mesmo como que comecei a seguir. Mas sei que surgiu lá uma caixinha de perguntas. E era alguma coisa aqui que eu pediria a Deus, eu não lembro direito. E eu lembro que eu respondi que queria a cura do meu esposo, a restauração do nosso matrimônio, né? E nisso, a Mônica me chamou para participar do nosso grupo no WhatsApp. Me explicou mais ou menos como que era. Se eu não me engano, foi no dia 29 de dezembro do ano passado. E a partir daí, as coisas de fato foram mudando. E digo com toda certeza que aí as coisas começaram a mudar. A oração mudou. Lembro da primeira lição no grupo, que foi rezar pelo outro, dar uma palavra para o outro. E como isso faz bem para nós. Como é bom a gente enxergar também as mazelas, as dificuldades do outro. E isso me fez ver Jesus no irmão e ver o que eu precisava rezar, como eu precisava rezar. E a partir daí, tirei meu esposo do centro, coloquei Deus e comecei a pedir primeiro que ele voltasse para Deus e que fosse curado da depressão. E era essa a minha oração. Tínhamos alguns contatos, eu sei que eu precisava ainda melhorar muito, porque a raiva vinha, a mágoa vinha, e às vezes os insultos também. Porém, eu ia rezando, pedindo para que Deus também me mudasse. Não era só meu esposo, mas eu precisava ser mudada e transformada. Em janeiro deste ano, depois de quase um mês sem ele ver nosso filho, sem vir na nossa casa, meu esposo apareceu. E de cara já percebi que ele era uma outra pessoa. Nesse dia estava carinhoso comigo também, me contou sobre um encontro pessoal com Deus, se confessou, estava voltando de fato para o Senhor. Que ele não estava mais tomando remédios para a depressão, que ele estava bem. Isso muito me alegrou. Eu ainda gostaria que ele pudesse gravar esse testemunho de conversão, que eu acho que é muito bonito, mas quem sabe ele tira a timidez e resolve falar. Mas, pois bem, né? Isso me alegrou, mas meu coração ainda estava apertado, porque eu queria minha família de volta. Clamava pela minha família. E pela primeira vez nesse dia também ele falou de um recomeço, que deixássemos Deus nos conduzir. E claro, com isso o inimigo estava furioso. E veio esse Covid-19. E ele teve algumas recaídas da depressão,
Intensifiquei as minhas orações. Todos os propósitos do grupo eu fazia. No cenáculo com a mãe Maria. Eu não conseguia vir ao vivo, mas sempre rezava depois. Mas quantas graças, quantas graças. Lembro-me quando a Isabela falou sobre a plantinha que parecendo morta, mas que os brotinhos estavam ali, tinha acontecido algo muito parecido comigo. Eu tenho algumas plantas e uma orquídea que ele me deu e eu olhei assim para a orquídea e falei, nossa, essa planta morreu. E me veio, relacionei ao nosso casamento, né? E eu falei, que pena, ela podia brotar. E do nada eu prestando atenção na planta, e de fato ela estava com um novo broto. E associei a tudo que estávamos vivendo, tudo. E era tão de Deus que muitas coisas que eu rezava, nas minhas orações pessoais, quando eu ia ouvir a oração do cenáculo, parecia que eu já sabia tudo aquilo que estava sendo rezado, porque o Senhor me mostrava. As coisas não são fáceis, porque quando você se aproxima da graça, o inimigo fica aterrorizado. E muita coisa foi ficando difícil, porque esse afastamento social por conta do Covid, ele já longe, foi só piorando um pouco as coisas. E claro, ele que estava voltando para Deus, estava impedido de participar das missas, de encontrar com o Senhor. Algo muito forte que me aconteceu no cenáculo, que foi a partir daí que eu fui vendo mais graças, foi quando a Isa pediu para que colocássemos a nossa certidão de casamento debaixo da imagem de São José. Eu não tenho uma imagem só de São José, mas eu tenho uma pequena Sagrada Família, pequenininha, e coloquei minhas 2 certidões lá, a da igreja e do civil que eu tenho. E ali elas ficaram. E aos pés de Maria, eu coloquei os pedidos da minha família. E assim foi. Nesse período, meu esposo passou a me mandar mensagem todos os dias, cheio de Deus, era bom dia, que Deus abençoe seu dia, e eu retribuía. E às vezes quando eu me desanimava, que eu falava, ai, por que tanta demora que a gente não entende? Me lembrava da Mônica dizendo uma vez no cenáculo, que se os cônjuges se convertessem, a restauração aconteceria, por consequência. E assim eu esperei e também fui me transformando através da palavra. Pedia para todos os dias o que em mim precisasse ser mudado, que o Senhor mudasse. Que se era eu que estava impedindo que o milagre completo acontecesse, que eu fosse mudada, que eu fosse restaurada. Após o término do cenáculo, meu esposo teve a suspeita do Covid-19. Ele tinha todos os sintomas. Uma pessoa que trabalhou com ele, junto com ele, faleceu do Covid e a sua supervisora já tinha sido testada positiva. E eu fiquei com muito medo de perdê-lo, muito. A gente sabe que a morte, para nós, ela não é tristeza, mas é uma passagem, um encontro com Deus, mas eu fiquei assim com muito medo, muito, porque parecia que estava tão próximo o milagre, de repente eu ia perder. E intensifiquei as orações, até sumi assim um pouco do grupo, né? Até depois falei com a Mônica o porquê, coloquei, acho que cheguei a colocar no grupo. Porém, eu clamei a Deus e no dia de Corpus Christi eu pude participar da missa, porque estava trabalhando como funcionária e pude participar. E neste dia o padre parou com o ostensório próximo a mim, e eu já muito emocionada por poder estar participando na missa, eu pedi ao Senhor que naquele momento, que pelo que eu acreditava que nós éramos um, perante o nosso sim, no altar, no casamento, que Jesus estivesse visitando ele naquele momento, meu esposo. E eu consegui visualizar o meu esposo no quarto, onde eu imaginava que ele estava na casa da mãe dele, e vi Jesus, o ostensório, do mesmo jeito que estava para mim, estava virado para ele. E clamei que ele fosse curado, que ele fosse curado, que se fosse essa doença, que ele fosse curado. E pedi que todo esse período de isolamento fosse como um retiro
para ele, que fosse para ele repensar na nossa família, que fosse para ele repensar em tudo. Em tudo que estava acontecendo. E de fato, meu esposo fez o teste, depois o Covid deu negativo. Contra-teste não chegaram a fazer porque os sintomas desapareceram, então a empresa não fez. Então eu associo também mais esse milagre. E comecei os 54 terços, senti meu esposo próximo, bem mais próximo, mesmo estando longe, afastado ainda, porque ele esperou bastante tempo para poder vir aqui, por conta, com medo do vírus, por conta dos meus pais também. Ele fazia chamada de vídeo para falar com o nosso filho. Procurávamos nos ter contato sempre. Até que, no dia que a Mônica propôs o terço clamando o sangue de Jesus, assim que eu respondi lá no grupo sim, meu esposo ligou, perguntando o que eu ia fazer no dia 9 de julho, que era meu aniversário. Eu respondi que não tinha nada, provavelmente eu ia trabalhar. E ele falou, vamos dar uma volta, eu, você e o nosso filho. Claro, vamos, nem que seja dentro do carro, porque por conta dessa questão da pandemia. E foi aí que eu fui percebendo que meu deserto estava cada vez mais florindo. E assim aconteceu. No meu aniversário, nós, no drive-thru mesmo, passeamos, dentro do carro. Ele quis dormir em casa, me ajudou com o nosso filho, coisa que há muito tempo não acontecia. E, a partir daí, ele quis me levar para trabalhar. E nesse dia ele propôs, de fato, conversou comigo que queria um recomeço, queria a nossa família de volta. E pediu colocou uma condição, que não queria voltar para nossa casa, Queria ir para outro lugar, morar de aluguel, apesar da nossa casa ser própria, E morarmos o terreno dos meus pais, mas nós que construímos, a casa é nossa. Pedi ajuda da Mônica, pedi socorro, e ela me ajudou a ter a certeza do sim que eu tinha dado, que sim, eu aceitaria sair da casa, se era para ser um recomeço. E depois disso, muita conversa, para decidirmos. No dia 12, ele veio até nossa casa e decidiu que ia vir para cá, E falou, podemos pôr uma data? Isso era um domingo. Aí eu falei, você que sabe, mas a casa é nossa, Fique à vontade. E ele disse, amanhã. E assim aconteceu. Ele retornou para casa no dia 13 de julho. E desde então eu tenho minha família de volta. E um esposo de Deus. Uma família de Deus. O que eu tenho para dizer com tudo isso é que não desistam. Para aqueles que ainda estão lutando, a família é projeto de Deus. Sei que no meio da tempestade é difícil ver a luz, mas ela existe. Basta acreditar. E tenho certeza, eu rezo por todos agora, intercessão mesmo. Peço a Deus para que a graça que está em mim possa alcançar todos que buscam a restauração de suas famílias. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo nome santo de Jesus, que fez tudo novo em minha vida, e pela intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima, de todos os santos e santas de Deus e os santos arcanjos. E não poderia deixar de agradecer pela Mônica e pela Isabela, porque elas acreditam e me fez acreditar que o matrimônio é sagrado e que é da vontade de Deus, que aqueles que foram destruídos sejam restaurados, porque o que Deus uniu, o homem não separa. E mesmo participando de perto da igreja, vivendo de perto na igreja, muitas vezes meu coração duvidou. Muitas vezes eu tive medo e pensava que o que Deus queria é que estivéssemos separados. Mas muitas e muitas vezes foi no grupo que me veio a certeza
que minha família, o meu casamento, é o sonho de Deus que eu realizo aqui na Terra. E por isso, eu digo mais uma vez, não desistam. Lutem quantas vezes for preciso. Lutem, porque vale a pena a gente realizar o projeto de Deus aqui na Terra. Muito obrigada por me ouvirem. Espero que seja uma inspiração para aqueles que buscam a restauração dos seus matrimônios e das suas famílias. Que Deus abençoe a todos nós. Nem desanima a nossa aliança. Foi consagrada no altar. Não vou desistir, Senhor. Nem desanimar. Foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família.